teto. Quinta-feira, com aquela chuva forte. O gesso e a água, os dois não se convertem. Não se convertem, então os dois são inimigos. As calhas se entupiram, a água subiu, caiu justamente aqui. E não se acha ninguém nos finais de semana para poder fazer esse trabalho. Mas amanhã, se Deus quiser, o gesseiro vai estar aqui para tirar essa placa, fazer tudo de novo, para a gente poder voltar à normalidade. Vamos ficar de pé um instante, por favor. E você pode abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 23. Vamos ler algumas porções da palavra do Senhor aqui. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23 em diante. Veja o que Paulo está dizendo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes o que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela porção da Tua palavra. Que mais uma vez o Senhor nos dá aqui a oportunidade de estarmos aqui para que juntos possamos celebrar este momento contigo. Que Teu Espírito, que é santo, se faça presente no nosso meio. É o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sê conosco mais uma vez, Senhor. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, eu oro e peço em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Note como que começa o primeiro versículo, 23. Que eu recebi do Senhor. Paulo está dizendo que ele recebeu do Senhor. Não é uma invenção de Paulo, não. Ele recebeu do Senhor, o Espírito Santo o usou para que ele pudesse trazer esses escritos para nós. Por isso que com muita ênfase ele disse: o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Ele teve que falar na real expressão da verdade. Não podia aumentar, não podia tirar, ele tinha que falar aquilo que o Espírito Santo falava ao coração dele. Culto de ceia. A ceia tem que ser para nós um dia especial. Eu já disse aqui reiteradas vezes, são 4 domingos no mês, às vezes 5. Se você não quiser vir no culto, não venha, porque não se deve vir no culto por obrigação. Mas no culto de ceia, isso aqui é um chamamento, isso aqui é um convite. Perca qualquer domingo, mas não perca o culto de ceia. Veja, a ceia celebrada aqui conosco é todo primeiro domingo do mês. Na igreja cristã é todo primeiro domingo do mês. Talvez você que veio de uma outra igreja, lá era diferente. Só que nós não estamos na outra igreja, nós estamos aqui na igreja cristã. Então, na igreja cristã, nós temos por norma, por hábito, primeiro domingo, a ceia do Senhor. Então, hoje, 1º de fevereiro de 2026, nunca mais essa data, 1º de fevereiro, vai existir na história. É só hoje. Salmo 118, verso 24, diz que este é o dia que fez o Senhor. Rejubilemo-nos e nos alegremos nele. Então, esse princípio da ceia, ele deve nos ensinar algumas coisas. Gente, a gente tem que ter
esse convite, porque esse aqui é o sacrifício de Jesus. Aquele que morreu na cruz por mim, por você, por nós. É que está fazendo aqui esse pedido, que todas as vezes em que nós nos reunirmos para comer o pão, para beber o vinho, que nós o fizéssemos em memória dele. Por isso que a gente tem o culto de ceia como um dia abençoado. Deixa eu compartilhar com vocês algo que já aconteceu, talvez alguns mais antigos sabem. Quando eu cheguei em Indaiatuba, 1º de maio de 2005, foi quando eu assumi a igreja, uma outra igreja que eu era pastor. Os domingos normais, a igreja tinha um número grande de pessoas. Chegava no domingo de ceia, um grupo menor de pessoas. Eu, como estava chegando, para mim era normal. E à medida que eu fui familiarizando com as pessoas comigo, porque o pastor antecessor, ele tinha uma visão diferente, uma linha um pouco mais dura, nunca foi a minha. E à medida que eu fui me aproximando das pessoas, e as pessoas se aproximando de mim, eu comecei a perguntar: vocês que são aqui da cidade, o que acontece? Que chega no domingo de ceia, tem um número pequeno de pessoas. Não estava desvalorizando um número pequeno, mas era nítido. Aí alguém me disse: pastor, é que aqui em Indaiatuba, a maioria aqui da igreja, eles trabalham no distrito industrial, então eles trabalham por turno. E calha, às vezes, no dia, ser no domingo, então por isso que eles não vêm. Eu falei: entendi. Mas entendi, mas não digeri aquilo não. Fiquei pensando, o que está acontecendo, né? Aí um belo dia, num culto de ceia, e eu me lembro muito bem que eu tenho anotado isso lá em casa. O dia em que a história do domingo de ceia foi mudado. Eu estava pregando aquela história daquela mulher que invadiu a casa de Simão. O pessoal estava lá numa ceia, comendo, se fartando de um banquete. Aquela mulher invade aquela casa. Ela não podia fazer aquilo, ela não foi convidada. Mas uma invasão de privacidade, ela invade aquela casa. E ela chega onde está Jesus, que Jesus estava sentado ali. Ela chega até onde está Jesus, se ajoelha aos pés de Jesus e começa a chorar nos pés de Jesus. E enxugar os pés de Jesus com os cabelos. O Simão, dono da casa, sentado, toda certeza, na cabeceira da mesa, ele gerou no coração um sentimento como se ele não soubesse que aquele que pode todas as coisas é onipresente, é onipotente. Ele gerou no coração e falou assim: se este homem, se referindo a Jesus, se este homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que está fazendo isso. Quem era aquela mulher que iria a vida como uma prostituta? E ela entrou naquela casa sem convite e se jogou aos pés de Jesus. Começa a chorar e enxugar os pés de Jesus com os cabelos. Quando Simão tem esse sentimento de pensamento, Jesus olha para Simão e fala assim: Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. Simão responde: dize o mestre. 2 homens, um devia 500 denários, o outro devia 50. Ambos tiveram a sua dívida paga. Quem, pois, o amará mais? De pronto, Simão falou: é aquele que teve a maior dívida perdoada. Com toda certeza. Jesus falou assim: pois é, disseste-o bem. Eu entrei na tua casa, tu não me beijaste o rosto, era um costume em Israel, ainda é um costume para nós aqui, a gente encontra com uma pessoa que às vezes você não vê há algum tempo, a gente beija. Eu entrei na tua casa, tu não me beijaste o rosto, essa mulher beija os meus pés. Tu não me lavaste as mãos, essa mulher lava os meus pés. Tu não me ungiste a cabeça com óleo, essa mulher unge os meus pés. Aí ele vira para a mulher e diz: mulher, perdoado te são os teus muitos pecados.
Naquela hora eu parei a ministração da palavra, chamei as pessoas que nos ajudaram a servir os elementos da ceia e falei, por favor, quem que vai nos ajudar aqui? Se aproxime. Aí vieram os obreiros que iam distribuir a ceia. Eu falei assim, distribui a ceia. Todo mundo pega os elementos da ceia. Muito bem. Aí eu retomo a ministração e falei, agora, aquele aqui dentro da igreja que está com o cálice na mão, com o pão na mão, se estiver sem nenhum pecado, então não participa da ceia. Baixa o seu cálice, devolve o cálice, não participe da ceia. Foi um choque. Inclusive, quem estava falando? Por quê? Pecado todo mundo tem. Aí eu disse, se você pecou mais do que essa mulher, eu estou fazendo a referência dela, então não participe da ceia. Agora, se você entende que pecou igual ela, eu vou falar o que Jesus falou. Perdoado te são os teus muitos pecados. Naquele dia, naquele domingo, tinha um jornalista que era assessor de um vereador muito conhecido na cidade. Aquele jornalista saiu de casa, ele queria assistir um culto, e coincidentemente, a gente fala dessa forma, ele passou na porta da igreja, eu vou entrar aqui. Entrou e sentou lá no fundo. E quando terminou o culto, ele me procura. Ele falou assim, pastor, eu sou membro da igreja A, meu berço é evangélico. Em todos os anos que eu sou evangélico, eu nunca vi alguém falar dessa forma, dessa maneira. Falou assim, o senhor ganhou o meu coração. Eu falei, eu não. Eu não entendi da forma como o senhor falou, mas abriu o meu entendimento. E a partir daquele domingo, a igreja começou a ter pessoas. Chegava no domingo, começou a vir um número maior de pessoas. Até que um dia alguém falou para mim, pastor, você está facilitando as coisas. Eu falei, eu? Quem perdoa pecado não sou eu. Quem perdoa pecado é Deus. E eu vou chegar aqui num momento e vou explicar para vocês por que aconteceu tudo isso. Vamos retomar aqui o versículo que Paulo está falando. Primeira coisa que acontece aqui, a ceia do Senhor, ela nos lembra o quê? Isto é o meu corpo. Jesus doou o corpo. Quando ele está falando do corpo, o pão. Verteu sangue na cruz, está falando do vinho. Por isso que a ceia, a gente tem que ter isso com seriedade, gente. É um sacrifício de Jesus por nós. E ele está fazendo um convite. E a gente, muitas vezes, dá de ombro. Quantas vezes eu deixei de vir na igreja? Eu não, estou falando, muitas vezes a gente deixa de vir num culto de ceia, vai para o shopping. Eu não tenho nada com isso, com a vida das pessoas. Mas a gente troca o essencial pelo secundário. A gente faz isso com naturalidade. O mês que vem eu tomo ceia. Isso é de cada um. Mas o curioso, que todos nós temos problemas. E quando a gente tem problema, a gente começa a orar e falar com Deus, parece que Ele não responde. Aí quando a gente não fala com Deus, a gente fala com um pastor, com outro conselheiro, com um amigo mais bem de perto. Quando a gente começa a enfrentar as lutas, parece que a gente fica um pouco mais quebrantado. Só que nós temos por hábito estar pedindo as coisas a Deus. E ele faz um convite como esse. A gente não aceita muitas vezes. A gente não aceita convite para poder estar participando de um culto como este, celebração da ceia do Senhor. Aí a gente começa a perceber, você já pensou se Deus for levar em conta que a gente só pede, e o que Ele pede de nós, a gente não quer fazer. Mas nós queremos pedir ao Senhor e queremos que Ele faça. No meu tempo, na minha hora, da minha forma e da minha maneira. Nós somos assim. Então aqui, olha, começa aqui na primeira situação aqui, lembrar o quê? Isto é o meu corpo. Fala do corpo de Jesus entregue. O sangue de Jesus entregue. Por você e por mim, todos nós.
merece estar presente num momento como este, como ele falou, para poder, quando nós sentarmos para nos reunir, fazer isso. Segunda coisa que eu vejo aqui, essa é a parte mais interessante para mim. Sempre quando eu me deparo com ela, eu estremeço. Olha aqui a segunda parte disso aqui. Ó. Na avaliação, aqui no versículo que a gente está lendo, chama a fazer uma avaliação, o verso 3, ele diz, 23, examine, pois, o homem a si mesmo. A gente vê isso, examinar, pois, o homem a si mesmo, a gente examina de uma maneira muito superficial. A gente não faz o exame de consciência que nós deveríamos fazer. Porque se nós fizermos verdadeiramente um exame de consciência como nós deveríamos fazer, ora, como seria tão bom para nós. Mas ao invés de nós examinarmos a nós mesmos, eu vou examinar você. E você vai me examinar, e a gente fica examinando pessoas. Mas não é isso aqui que Paulo está dizendo, examine, pois, o homem a si mesmo. Nos chamando a um tempo de arrependimento. Ninguém tem condições, nem capacidade de poder estar avaliando os outros. Você já percebeu que a gente é duro no julgamento? A gente vai avaliar a vida das pessoas, a gente não tem papo na língua, a gente fala mesmo. Farisaísmo. O fariseu falou assim, eu não sou como este. Lembra de uma passagem que Jesus chegou duas pessoas, o fariseu e o pecador? O fariseu subiu no altar aqui e bateu no peito. Eu dizimo, eu oferto, eu faço isso, faço aquilo. Como se aquela atitude, aquele gesto, ele estava sensibilizando Jesus. Falou tudo que ele tinha que falar e chegou o pecador, não quis nem subir. Aqui de baixo ele reconheceu, eu sou pecador mesmo. Saiu dali justificado. Por que nós não podemos fazer a mesma coisa, reconhecermos que nós somos falhos? Porque quando a gente faz um exame de consciência, e eu sei onde é que eu errei, você sabe onde é que você errou. Se você fizer o julgamento, como ele deve ser feito, nossa, a palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito, o que acontece? O que acontece, gente? Deus não resiste. Porque ele conhece o seu pensamento, conhece o meu. Jeremias disse que a palavra ainda nem veio à boca para falar. Ele já sabe. Você não vê o caso do Simão, que gerou no coração, se este homem fosse mesmo um profeta, sabia quem era essa mulher. É como se Jesus não soubesse. Né? Por isso Jesus deu de leve no Simão ali, que se eu fosse Simão, eu saía de fininho. Mas você sabe o final da história de Simão, ou você não sabe, eu também não sei. Mas e o final da história dessa mulher que estava lá lavando os pés de Jesus? A Bíblia diz. Agora, por que nós não podemos fazer uma avaliação de nós mesmos, gente? Nós, conosco mesmo, fazer uma avaliação conosco mesmo. Eu fui almoçar esses dias atrás aqui no, como é que chama lá, o bar do peixe que tem aqui na avenida. Alguém lembra? Como? Eu fui almoçar lá sozinho, queria comer manjubinha com arroz. Estava sozinho mesmo, desci lá, pedi uma porção de manjubinha com arroz e comi com a boca mais gostosa do mundo. E de repente, eu fiz algo, ninguém viu. Eu pensei, vou deixar aqui. Mas ao mesmo tempo que eu fiz algo, vou deixar aqui, a própria consciência, falei, não, por que você vai fazer isso? Faz o certo. Aí fui lá e fiz o certinho. Saí dali não satisfeito por causa do almoço, mas satisfeito por ter feito uma coisa simples que ninguém tinha visto, mas eu fiz. Ou seja, a minha própria consciência disse para mim, olha, acerta, e fui lá e acertei. E não era nada que desabonasse a minha conduta. Agora, nós temos o hábito de justificar tudo. Quando a gente começa a julgar a nós mesmos, eu sou assim por causa disso.
Eu errei porque aconteceu tal coisa, por isso que eu errei. Eu falei isso porque me forçaram a falar. Não é nada disso não, gente. Na realidade é quando a gente reconhece que errou. Diante de Deus, Senhor, eu errei. Porque quando se faz um exame de consciência mesmo, nós sabemos onde nós erramos. Agora, se nós sabemos aonde nós erramos, por que a gente não confessa? Alguém pode me ajudar aí? O que diz no livro de Provérbios, capítulo 28, verso número 13? Provérbios 28, verso 13, diz que aquele, primeira pessoa, aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Olha que coisa fantástica. Por que então que a gente não consegue fazer um exame de consciência? Ah, mas se eu vou fazer um exame de consciência, eu reconheço que eu errei, e eu reconheço que eu errei, mas eu não vou lá acertar, não. Que tipo de orgulho é esse? Que eu reconheço que errei, mas eu não quero acertar a situação. Aqui é a chance, num culto desse como ceia, de sair daqui justificado. Sair daqui, olha, mais leve e abençoado. Recentemente uma pessoa me procurou lá em Campinas. Falou, pastor, eu preciso confessar algo. E quando fala assim, você já fica pensativo. Há anos eu carrego isto. Não me faz bem, mas eu não quero falar. Mas eu decidi falar com o Senhor. E falou. Em seguida nós oramos. Gente, o rosto daquela pessoa mudou. Porque quando a gente carrega algumas coisas, e algumas coisas que a gente carrega, gera no rosto um ar de preocupação. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida. Ela tinha algo dentro dela, nunca quis falar, e aquilo amargurava. E o rosto estava envelhecido pela idade que tinha. Aí quando chega e fala, e a gente ora, ela se sentiu liberta daquilo, o rosto mudou, gente, porque muda. Um coração alegre, ó, aformoseia o rosto. Quer ficar bonito? Abre o seu coração, põe tudo para fora. Quer ficar bonito? Ao invés de a gente fazer esse negócio de preenchimento, não sei como é que chama isso, não tem nada contra isso não, viu gente? Por favor. Não faço discurso moralista não, mas tem um negócio aí de preenchimento, sei lá como é que... Tem até um nome. Não! Coração alegre aformoseia o rosto. Seu rosto vai ficar bonito se o seu coração estiver alegre. Mas pela dor do coração o espírito se abate. Então eu fico. Você já viu que nós somos uma geração de gente triste? Quantas vezes eu venho falando isso? Nós somos uma geração de gente triste. Felicidade nossa é passageira, rapidinho. Mas a tristeza não, a tristeza vem e fica. Aí você lembra de uma musiquinha antiga que falava da tristeza? Ainda falava assim, tristeza, por favor, vai embora. Minha alma que chora está perto do meu fim. Ah, vai dormir. Vai dormir, tristeza, por favor, vai embora. Que por favor, vai embora. Tristeza vai embora e não tem negócio. Mas o sambinha era gostoso. Tristeza, por favor, vai embora. Minha alma que chora está perto do meu fim. Já está perto do fim mesmo. Estou pedindo, por favor, para a tristeza ir embora, mas eu seguro ela. Ela fala que vai embora, mas eu seguro. Não vai não, porque a gente acostuma, quer ficar daquele jeito. Aí o escritor de Provérbios, capítulo 28 de Provérbios, o verso 13, ele diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca, jamais, never prosperará.
mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Sabe por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Porque Davi sabia dar resposta de quebrantamento a Deus. Quando ele pecou com muita gravidade, que ele guardou no coração, ele disse que sentiu os ossos apodrecendo dentro dele. O Salmo 38, você vê ele falando assim, que sentia ardência nos lombos. Parecia que tinha trabalhado o dia inteiro carregando pedra. Aquilo ardia, porque ele guardou no coração. Até que um dia, ele não aguenta mais e ele abre a boca e fala. E ele mesmo declara, enquanto eu calei, aquilo dentro dele foi levando ele para a ruína, mas quando ele abre a boca e fala e confessa, ainda falou assim, pequei contra ti somente pequei. Não transferiu, trouxe para ele. Por isso que foi o homem segundo o coração de Deus, com todas as suas falhas. Agora, é difícil demais a gente fazer um exame de consciência, entender que errou, para poder consertar aquilo e seguir em frente, é difícil demais. Que força estranha é esta, que não deixa a gente reconhecer isso? Que força estranha é essa? Não é a música do Roberto Carlos, não. Mas a gente não consegue. Por que não consegue? Não consegue, não é porque eu não dou conta, não consegue, é porque eu não quero. Que o verbo querer, ele é poderoso. Porque quando a gente quer as coisas, a gente vai até as últimas consequências. Promete uma coisa para uma criança e não dá não para você ver. Promete algo para as crianças aí e depois você não dá, você vai ver o que acontece. Vai ficar em cima. Até a gente ceder. Que prometeu. E criança é assim, elas cobram mesmo. Verbo querer. Verbo querer é poderoso. Ó, se você passar de ano, vou te dar isso. Então ela vai se esforçar para passar de ano para receber aquilo. Uma troca, que não se deve fazer troca. Tem que passar de ano porque é uma obrigação, não trabalha. Não sabe quanto custa, não sabe o preço do aluguel. Terceira e última coisa aqui. Que traz para nós aqui uma nova esperança. Ele está dizendo aqui, até que ele venha. Os sinais da volta de Cristo já estão aí, gente. Os sinais da volta de Cristo já estão. Está acontecendo algumas coisas que não aconteciam nunca na história da humanidade. Alguns fenômenos, algumas coisas assim que fogem da realidade. Você vê a marcha do político aí, do moço. Caiu um raio lá, não matou ninguém, mas 30 pessoas foram atingidas, que aquilo cai no chão, a descarga elétrica, na chuva ainda por cima, a gente vira um condutor. E, no entanto, naquele mesmo dia caiu um raio lá, parece que matou 60 animais de um fazendeiro lá. Fenômenos que não se tem explicação. A ciência, tremendamente evoluída. Tremendamente evoluída. A alta tecnologia foge a nossa linha de raciocínio. Tão avançado que está. Uma pessoa fazer cirurgia de crânio. Gente, o crânio é uma máquina. O cara está fazendo uma cirurgia, o cara está lá na Suíça, o outro está lá no outro lado do mundo. O médico aqui com um aparelhinho está fazendo a cirurgia do outro lá, que ele não está vendo. Está olhando aqui, ó. Tecnologia. Então, está se aproximando. Agora, a volta de Cristo. Olha o que a palavra diz. Até que ele venha. Vai voltar para quem? Para nós. Mas enquanto não volta, por que a gente não prepara isso? A gente poderia ser muito melhor do que nós somos. É só uma questão de esforço. Não, eu sou assim porque eu sou desse jeito mesmo, não vou mudar não. Então continua.
É a hora que a coisa estreita, não adianta a gente voltar para o Senhor como se o Senhor fosse se compadecer de nós. Gente, eu quero dizer, para concluir aqui, quantidade de problema não sensibiliza Deus, não. Chega lá e fala para Deus, Senhor, eu estou cheio de problema. Para Deus não representa nada. Porque está cheinho de problema para Deus, como eu estou dizendo, não representa nada, mas um coração quebrantado e contrito, opa, é isso que Deus requer. Então aqui, nesses versículos que eu li, Paulo está dizendo o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, este é o meu corpo, que é dado por vós. Do mesmo modo, depois de haver ceado, ele pega o cálice e fala, esse aqui é o meu sangue. E conclui dizendo, fazei isto em memória de mim. Por que nós não podemos, gente? Por favor, escute o que eu estou falando, fala assim, com muito temor. Pode perder qualquer dia. Eu não vou na igreja, não. Tem vezes que a gente não está com vontade na igreja. Olha, não está com vontade na igreja, não vai. Por que vir na igreja obrigado? Que teve, Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi tinha uma alegria em saber que naquele dia era dia de culto, então ele tinha alegria. Ele se programava para aquilo. Agora hoje é muito mais fácil a gente trocar o essencial pelo secundário. Vou no culto ou vou no shopping? Quem é que ganha? Me ajuda aí, gente. Quem é que ganha? Ninguém me ajuda, não, gente. Eu não sou Jesus para saber o que você está pensando, não. Vou para o shopping. Sei, eu vou domingo, no outro domingo, eu vou no mês que vem. Vamos fazendo isso. De repente pode acontecer algo aí é tarde demais. Então, nessa noite, mais uma vez, gente, uma mensagem de despertamento para nós, como igreja. Agradecer ao Senhor pelo momento que nós estamos aqui, fazendo exatamente aquele que Ele pediu que nós fizéssemos, que todas as vezes em que nós nos reuníssemos. Tem igreja que se reúne uma vez por ano. Eu não tenho nada com isso. Tem igreja que toma ceia toda semana. Também não tenho nada com isso. E tem igrejas assim, nós fazemos uma vez por mês. Não estou dizendo que eu estou certo, que os outros estão errados. Mas nós fazemos todo o primeiro domingo. O que nós poderíamos fazer? Gerar isso no coração todo o primeiro domingo do mês, culto de ceia. Doa quem doer. Eu vou no culto, eu vou na igreja. Ah, eu não fui porque chegou gente. Chama essa gente para vir. Olha, pode chegar o Papa na minha casa. Ele vai ficar sentado lá na sala esperando, mas eu vou na igreja. Depois eu volto. Ah, mas é o Papa, mas e daí? Mas eu vou na igreja. Eu não troco o essencial pelo secundário. Quando eu era menino, eu agia como menino, mas agora não. Não posso agir como menino. Tem que agir como uma pessoa realmente responsável. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos um instante só para essa reflexão na oração. Senhor Jesus, muito obrigado. Porque o Senhor trouxe a revelação da Tua palavra ao Teu servo Paulo. E Paulo disse com muita ênfase que o que ele recebeu do Senhor, o que também nos entregou. E ele disse o que foi que ele recebeu. Ele dá essa história para nós aqui, para que nós possamos continuar fazendo tudo isso em memória daquele que é o único que é digno de ser adorado. Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações. Continue conosco. É o Senhor que nos convence do pecado, nos ajude a fazer um exame de nós mesmos, Senhor. Para que assim sendo, nós possamos ser hoje, 1º de fevereiro de 2026, melhores do que ontem, 31. E sejamos amanhã, dia 2, muito melhor do que o dia de hoje, e assim sucessivamente.
Nós queremos fazer isso com a sua ajuda, mas nós precisamos estar dispostos, porque o Senhor respeita a nossa vontade. Então, Pai, em nome de Jesus, segura nas nossas mãos, porque segura em tuas mãos, nós temos a certeza de sermos conduzidos em triunfo. Concluo dizendo que a Deus seja todo louvor, toda honra, toda adoração, pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o salmista Davi, aquele que era o homem segundo o coração de Deus, certa feita ele disse assim: o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Todos nós que estamos aqui, olha quanta coisa Deus já nos deu. Olha quantas coisas Deus já nos deu. Por que a gente não pode ser grato, né? Então é hora de nós honrarmos o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, e você pode fazê-lo sem nenhum constrangimento. Verdade, que Deus, os meninos vão nos ajudar a servir a ceia. A dinâmica aqui mexeu comigo também. Vamos honrar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E os irmãos que vão nos ajudar também já podem se aproximar. Assim eu confiarei, ainda que o céu se feche e se torne como bronze, eu ainda creio em ti. Paulo disse que ele recebeu do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, segura o seu pão. Falando da oferta, desculpe. Então vamos honrar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Está ficando velho, hein, pastor? Um dia você chega lá também. E torce para chegar, hein? Levante a sua semente. Obrigado, Senhor, por esse gesto, por essa atitude de liberalidade, de inteireza de coração. Obrigado porque sabemos que tudo vem de Ti. E se tudo vem de Ti, para as Tuas mãos te damos. Fazemos isso com muita alegria neste momento. Recebe a gratidão do nosso coração para contigo por tudo que o Senhor tem feito em nós, em nome de Jesus. Lança a sua semente. Fica de fora não, gente. Você é um convidado do Senhor. Enquanto cantamos. Aquela cruz não escreveu o fim da história. Pois quando ele falou, tudo consumado
rasgou e a terra então tremeu. Rochas se partiram, o céu se escureceu. Foi quando os que zombaram dele perceberam que aquela morte não representava o fim. E ao terceiro dia, quando ele se levantou, nas suas mãos vitória trouxe para mim. Adorado Rei dos Reis, tua fama corre entre as nações, ao teu nome toda a terra se dobrará. Jesus, Jesus, Filho de Deus. Levante o seu pão. Como eu disse, na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, ou seja, ele ora e abençoa esse momento que é todo especial. Senhor, nós te somos gratos pela honra e pelo privilégio que temos de estarmos aqui nessa noite para participar contigo deste momento que é todo especial. Que as virtudes do teu Espírito, que é santo, purifica e santifica esse pedaço de pão que simboliza o teu corpo. Para que assim sendo, ao comermos dele, nós venhamos a ter as nossas forças renovadas, para que possamos caminhar e andar um pouco mais. Seja conosco, Senhor. Eu peço que seja assim. Comei dele todos, diz o Senhor. Vamos comer. Do mesmo modo, depois de haver ceado, ele pegou o cálice da nova aliança e deixou uma promessa poderosa. Falou, olha, eu não vou beber mais com vocês, mas eu vou subir, vou preparar um lugar para que nós possamos, naquele grande dia, participar daquele momento todo especial. Senhor, abençoa esse suco de uva que simboliza o teu sangue, para que assim sendo, ao bebermos dele, se tem alguma enfermidade ou doença que tem desafiado remédios, médicos, a ciência, faça com que a purificação do teu sangue seja sobre nós e que nós possamos ficarmos libertos de doenças espirituais, naturais, e assim sendo, Senhor, o corpo ser um corpo forte e sadio, para que nós possamos continuar firmes e fortes nessa jornada. Bebei dele todos, diz o Senhor. Vamos beber e glorifique o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Adorado Rei dos Reis, na inspiração do teu amor, uma geração de apaixonados vai te adorar. Jesus, Jesus, Filho de Deus. Irmãos, tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém que está conosco pela primeira vez? E tem alguém participando da ceia também hoje pela primeira vez? Tem uma mão levantada ali, vai receber uma lembrança da igreja cristã. Os aniversariantes do mês que terminou ontem, janeiro, pois no final você pode procurar aqui com a pastora Andréia uma lembrança da igreja cristã. Lembrando da reunião dos 60 mais. Que dia que vai ser? Dia 21 agora, no local tradicional, na chácara 60 mais, na chácara Recanto da Paz. Você acima dos 60, até 59, né? A gente vai começar
a ser flexível nesse sentido. Você é o nosso convidado. Como a pastora Maria Antônia ainda está no Japão, a pastora Nilza hoje também está de viagem, mas você pode nos procurar e dar o seu nome. Olha, eu vou levar mais 5 de 60. Nossa, só ali já dá 360 anos. Então você vai participar conosco dos 60 mais. Quem vai estar ministrando a palavra é um amigo, um querido, pastor Jeter, Igreja do Nazareno, Caltreville, em Campinas. Fiz o convite, ele aceitou, sentir pronto. Ele disse que o meu pedido era uma ordem. Então ele vai estar falando para nós na reunião dos 60 mais. Não esquece de dar o seu nome, gente. Sabe por que dar o nome? Porque a gente projeta as coisas. Então, tem uma quantidade de pessoas, então a gente faz uma quantidade de coisas. Eu nunca gostei que faltasse, sempre quis que sobrasse. Sabe? Então, dê o seu nome. Agora, quando você dá o nome, então a gente está contando com você. Ah, pastor, mas eu não fui. Não tem problema nenhum, é preferível sobrar do que faltar. Então, os 60 mais, os 60 mais não é só da igreja não, viu, gente? É a oportunidade que a gente tem de convidar alguém acima dos 60, aí um parente, um vizinho, falar, eu vou lá nessa reunião aí. Tem um cafezinho da manhã, começa religiosamente às 8h30. Nós somos muito criteriosos com o horário. Então você está livre para convidar alguém também para poder estar conosco, mas é imprescindível que você dê o seu nome, para a gente saber a quantidade de pessoas para poder estar lá. Lembrando, terça-feira, dia 2, a reunião das mulheres enraizadas. Amanhã às 19h30, a reunião da intercessão, como sempre. E o pessoal vem e ora mesmo. E Deus está ouvindo. Graças a Deus que realmente Deus está ouvindo. Se você nunca veio numa reunião de intercessão, vem uma hora, ainda que seja para você ficar sentado ali. Vem uma hora. Lembrando, quarta-feira, 15 horas da tarde da bênção. Sexta-feira é o quarto dia da volta, quebrando as muralhas. Alguém falou assim para mim, pastor, já vim 2 vezes na campanha quebrando as muralhas, não aconteceu nada na minha vida. Eu falei, vai lá ler o livro vai te falar. Eles deram 6 voltas, não aconteceu nada. Mas no 7º dia, a casa caiu. Então a gente já está antecipando. Então lembrando, quem está... A quarta reunião da Quebrando as Muralhas de Jericó. Todos nós temos barreiras aqui que precisam ser quebradas. Mas a gente não quer, a gente quer que Deus quebre, mas a gente não faz esforço nenhum. Se o povo não obedecesse o que Deus falou, e Josué falou para o povo, as muralhas estavam lá erguidas ainda até hoje. Amém? Mais alguma coisa? Ah, o acampamento, né? Acampamento. Dia 13 agora, nossa, está chegando aí, hein? Tainara não está aí? Tá, Tainara não vi. Né? Alguém vai falar do acampamento? Já encerrou as inscrições? Já encerrou tudo? Amém. Então vamos ficar em pé. Paulo Creato, você é jovem ainda, Paulo Creato. Você pode fazer a reunião encerrando, fazer o encerramento, a oração encerrando. Em nome de Jesus. Querido. Graças te damos, Senhor, pela palavra e pela oportunidade de participarmos desta ceia contigo, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti. E te dê a paz. E te dê uma semana tremendamente abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe a todos. E ao terceiro dia, quando ele se